quero contar uma novidade para você. Nós temos um novo curso bíblico e ele é muito legal, porque você vai aprender se divertindo. Mostra aqui para a galera de casa entender. Nós estamos falando de um curso bíblico inteirinho, com respostas que serão dadas por meio de palavras cruzadas. Isso não é muito legal? Ah, que ótimo! A Novo Tempo não para de trabalhar conteúdo para você e que essa seja mais uma possibilidade de tornar conhecida a palavra de Deus por meio de um exercício prático de pesquisa, de interação com a palavra de Deus. Então, está aqui disponível para você agora o curso Divertir e Instruir, respondendo perguntas sobre de onde viemos, para onde vamos. Perguntas extremamente importantes. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz sobre pós-morte? O que a Bíblia diz sobre crer em Deus Pai, Filho e Espírito Santo? O que dizer a respeito do sentido da vida? Aprendendo de forma lúdica com o curso Divertir e Instruir. Este é o primeiro volume, ou seja, teremos mais. Entre em contato com a gente agora, pode ser por telefone 0 operadora 12 21 27 31 21 ou manda mensagem para nós pelo nosso WhatsApp 98100 1615 98100 1615 e pede o curso bíblico Divertir e Instruir. Faz isso agora, porque você tem que garantir o seu curso. Eu mesma fiquei muito animada de tê-lo e fazê-lo já. Cheirinho de novo, acabou de chegar para você. E palavras cruzadas faz muito bem, dizem, para o intelecto, para a memória, né, doutora? Uhum. Então tá bem. Bom, está aqui indicado, inclusive, pela doutora Natália Biagi, que é a nossa entrevistada de hoje, e veio com muito carinho. Deixa eu dizer para você, ela acordou ali por volta das 4 da manhã, saiu 5h30 de casa, para chegar aqui com a gente hoje, fazer o programa linda, maravilhosa, acompanhada da sua mãe. Como é o nome da Mamis? Selva. Selma, muito obrigada por ter vindo, pegar estrada, dirigir 2h30, ou um pouco mais até, para chegar aqui. É uma alegria, uma gratidão enorme. Certamente o público agradece por essa disponibilidade de vir aqui. Só que não teremos tantas outras vezes, por enquanto, a Natália de volta ao programa. Eu sei que você já vai mandar mensagem, traz ela de novo, está indo para a Finlândia, ela está fazendo doutorado, seu marido faz doutorado também, estão indo para a Finlândia. Então tá, mas quando voltar, lembra da gente. Eu espero que você diga assim, eu vou lá de novo, dar uma palhinha. Mas enfim, muito obrigada. Aproveitando essa pausa, deixa eu mandar um abraço para as meninas com quem estive nesse final de semana lá em Petrolina. Foram 1.400 mulheres divididas em 2 turmas, uma no sábado, outra no domingo. Um beijo para vocês, que dias especiais, foi uma delícia. Vocês veem que a minha voz já não está a mesma, é porque foram 9 palestras, foram 9 sermões, 4 no dia, 5 no outro, e eu fiquei assim muito feliz pela oportunidade de estar com vocês, volto um tanto desgastada, mas muito feliz pelo que foi aquele encontro. Que Deus abençoe a vocês todos. Próximo final de semana em Caruaru, que Deus os abençoe também. Doutora, ficou no ar a seguinte questão, já que estamos falando, lembrando, do transtorno de separação, ou transtorno de ansiedade de separação. E aí chegou uma questão que é muito pertinente a esse ambiente familiar, quando nós estamos falando de separação conjugal, filhos que presenciam muitas brigas, um ambiente muito conturbado, e alguém vai dizer assim, é melhor para a saúde mental de uma criança ter seus pais juntos nesta condição ou enfrentar uma separação, como se pudéssemos dizer que uma coisa é melhor que a outra, não é? É difícil dizer que um cenário é melhor que o outro, né? O que eu tenho para dizer como psiquiatra infantil é que experiências estressantes vivenciadas precocemente no desenvolvimento, seja violência doméstica, seja ela física ou verbal, sexual, enfim, são experiências que aumentam a chance de ter vários transtornos mentais, entre eles o transtorno de ansiedade de separação. Essa questão de a gente prover um ambiente seguro para as nossas crianças é fundamental. Isso não só cobrado politicamente dizendo, isso também é importante, mas isso começa na gestão da nossa própria casa, né? Então é importante que a gente tenha proveja esse ambiente seguro, né? Então, às vezes,
melhor do que uma separação talvez seja o casal se entender, né? Também acho. Se entender, melhorar a qualidade do relacionamento, resgatar porque um dia resolveram estar juntos e formar aquela família, né? Ressignificar o relacionamento, mas realmente há situações em que isso não é mais uma possibilidade. Eu estou aqui brincando de algo sério, mas às vezes isso não é possível. E às vezes uma separação, do ponto de vista da segurança do ambiente familiar, às vezes ela pode ser um alívio. Um alívio. Para as crianças. Não, né? eu nem digo que você está brincando com coisa séria, você está dizendo que realmente seria mais adequado por sabermos que em muitas situações, se os casais amadurecessem um pouco mais, se amadurecessem a si próprios na sua condição de compreensão, de estabelecer limites e compreensão, nós cresceríamos como casal. Poderíamos retomar um casamento, e há tantas histórias de casais que se reconstruíram, de casamentos que foram refeitos, restaurados, a partir da decisão do casal em fazer diferente daquilo que havia feito até então. E então possibilitar à família, possibilitar aos filhos um ambiente seguro, harmonioso. E isso é tema aqui do consultório de família sempre, restauração do casamento. Agora, há situações em que chega um limite, porque não vai depender de um, mas de dois, e aí tem crianças em questão. Volto a dizer, tomem cuidado com a alienação parental. Tomem cuidado para não usar as crianças como arma de guerra, como tanque de guerra, colocando como frente numa situação tão desastrosa. Você está destruindo seu filho. Seu marido vai sobreviver, sua mulher vai sobreviver, serão refeitas as suas relações, agora, refeitas não, feitas novas relações, continuarão sua vida, são adultos, as sequelas para eles serão administradas de outras maneiras. Agora, uma mãe que não entende que ela está destruindo a autoestima, a confiança, a saúde mental de um filho para fazer guerra com o marido, porque ele está com outro, porque ele traiu, você está sendo extremamente violenta com o seu filho. Para pensar, isso é grave. Com o seu filho, pai, isso é gravíssimo. Então, é oportuno lembrar isso outra vez e se brincar eu lembro de novo até o fim do programa, que é grave. E em relação, só pegando um gancho do que eu estava dizendo, em relação a restaurar o relacionamento, o que eu vejo no meu dia a dia é que existe uma intolerância e frustração muito grande por parte dos pais, um com o outro, com o cônjuge, mas também uma falta de ensino de lidar com essa frustração para as crianças também. Você tem uma expressão que você usa chamada psicoeducação, que você queria trazer aqui pra gente. Aí agora você falou sobre, me deu um gancho de lembrar disso e a gente adiantar. O que seria a psicoeducação? Como que é ensinar sobre... Me fala disso. A psicoeducação, lembrando, só tomando um gancho para eu entrar na psicoeducação. Às vezes, como eu estava dizendo lá no início, às vezes as pessoas acham que um diagnóstico de um transtorno mental necessariamente vai ser medicado. E o caso do transtorno da ansiedade de separação não é a nossa primeira opção. Na verdade, várias questões da infância não são a nossa primeira opção, a medicação. E essa é uma delas. Então, qual que deve ser a primeira opção do clínico? A não ser que seja um caso muito grave, evidente, a gente analisa o prejuízo, a gravidade, tempo de história, etc. Mas, na maior parte das vezes, a primeira opção de um bom clínico deve ser a psicoeducação e o manejo comportamental. Então, o que é psicoeducação de um modo geral? Né? É quando, no caso psiquiátrico, estou falando especificamente do psiquiatra, mas ela existe em qualquer especialidade médica, pelo menos deveria existir, a gente vai fornecer informações para motivar, em primeiro lugar, antes da motivação, para levar uma compreensão do paciente, no caso a criança, então a gente precisa explicar com uma linguagem bastante acessível. O mediquês, ele fica muito fora do consultório. Né? O mediquês a gente tem que guardar para se comunicar com um colega de profissão. Então, o mediquês a gente pode até usar, mas tem que vir seguido da explicação naturalmente. Então, a psicoeducação é você explicar numa linguagem acessível para a criança o que é o problema que ela está vivendo e para os pais o que é o problema, né? E aí a gente vai explicar o que é, a gente precisa explicar que a ansiedade, o medo, ela é uma vivência, o medo e a ansiedade são vivências absolutamente normais, em vários períodos da vida. Por exemplo, vamos sair do transtorno e vamos falar apenas da ansiedade de separação. A ansiedade de separação, ela tem idades, né, uma faixa etária em que ela é absolutamente normal no desenvolvimento.
Então, uma criança entre 9 meses e 13 meses, ela ter sinais de ansiedade de separação é absolutamente normal. Eu ainda não sou mãe, mas eu observo bastante. Eu percebo que os bebês nessa fase, você vai pegar o bebê, o meu sobrinho, eu percebo, você vai pegar nessa fase, ele já dá as costas. Não é mais como no mais novinho que dava risadinha, vinha, né? Então começa a ter uma questão de querer ficar mais no colo da mãe, né? Ficar mais grudado. Então, dos 9 aos 13 meses, é esperado. Então, isso a gente também precisa explicar para contextualizar, situar os pais. Né? Quando vai chegando por volta dos 2, 3 anos, esses sintomas costumam diminuir. Por quê? Porque é a fase que a criança começa a ganhar mais autonomia. A criança já está andando, a criança já está falando, formulando várias frases. Uma criança no desenvolvimento normal, evidentemente, que nós temos problemas nesse desenvolvimento de várias ordens. Então, ela começa a ganhar essa autonomia e os sintomas de ansiedade de separação num desenvolvimento normal, eles fazem o quê? Eles decrescem. Quando a criança começa a ir para a escolinha, e tem sido cada vez mais precoce essa ida à escolinha das crianças, mas em geral costumava ser com 4, 5 anos, é normal a gente ver um pico de ansiedade de separação, porque é aquela separação para ir para a escolinha. Mas nada com o prejuízo, com o sofrimento que eu estava trazendo ali inicialmente. Então, nessa psicoeducação, a gente precisa esclarecer para a criança, né, que vivenciar ansiedade pode ser normal, mas daquele jeito que está acontecendo com ela, que não consegue sair de casa, não consegue ir para a escola, tem dor na barriga, por exemplo, dor abdominal, né? Isso é um sinal de que alguma coisa aqui não está indo tão bem. Então, a gente precisa explicar qual é a proposta do tratamento, precisa explicar como que evolui, por exemplo, transtorno de ansiedade de separação costuma diminuir muito na adolescência. Doutora, Claro. eu aqui morrendo de medo, porque o tempo não para e tanta coisa que vem para perguntar. Por exemplo, nós temos ouvido falar muito de tentativas de suicídio já atuando em crianças, né? Desejo de morte já atuando em crianças. Tem um sofrimento muito grande sobre as crianças aparecendo agora, nesse tamanho, né, de desejo de morrer. O que está acontecendo? Que ligação tem aí? O que está faltando para essas crianças, para os adolescentes? Você fez uma pergunta muito complexa. São muitos fatores. Primeiro que eu acho que está tendo um aumento no número de transtornos mentais na infância. Isso é altamente controverso. Muitas pessoas me perguntam isso. Por quê? Né? Por exemplo, a depressão na infância. Estamos vendo muito mais casos do que antigamente. Né? Ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, enfim. Esses casos eles estão aumentando. Pode ser pelo fato de antes não ter esse diagnóstico tão acurado, de não se procurar tanto ajuda e aí não ter essa contabilização. Mas pode ser também um reflexo de como a nossa sociedade está. Né? Por exemplo, como eu acabei de dizer, vivências estressantes precoces, a violência, o abuso, o uso de substância psicoativa vulgo drogas, né, para dentro de casa, são realidades que estão muito comuns. E a vivência disso na infância, precocemente, de fato, pode ser um fator de risco para muitos problemas emocionais, mentais. Inclusive uma depressão, por exemplo, ligada a suicídio. A gente tem que lembrar que o suicídio ele não é algo exclusivo do transtorno depressivo. Né? Nós podemos ter tentativas de suicídio no contexto de outros transtornos mentais. Então, eu acho que nós também temos um reflexo dessa sociedade, desse ambiente em que as crianças estão sendo criadas, né? Eu vejo no meu consultório, mas como eu disse, o consultório é algo muito enviesado, né? Mas, por exemplo, no meu consultório, eu não estou generalizando, mas no meu consultório, por exemplo, eu vejo pais que vieram de uma geração em que sofreram muitas privações e que agora, ao se tornarem pais de seus filhos, existe um raciocínio de que eles precisam poupá-los dessas privações. Não estou dizendo que precisamos privar nossos filhos como fomos, né, outrora. Mas tem algo muito básico que não entra muito na minha cabeça, é porque que nós não podemos frustrar as crianças. Se nós não ensinarmos, esse é um aspecto importante da psicoeducação, se nós não ensinarmos as crianças a reconhecer as suas emoções,
a saber o que é empatia, que é algo que eu acho que está muito raro nos dias de hoje. Como é que elas vão saber? Elas não vão saber. Essas são coisas, são componentes ensinados. Então, se eu sou absolutamente intolerante, você torce o nariz, eu já saio, bato a porta, né? Já fico, nossa, a Darleide me tratou de um jeito. Como que eu vou ensinar? Aí talvez quem está assistindo lá de casa fique pensando, mas como é mesmo que eu ensino? Isso. Eu ensino, eu sento com o meu filho e faço uma aula teórica com ele, olha, empatia é tal coisa, então vamos agora focar no que é empatia. Não. A principal forma de aprendizado numa criança é a imitação. Então, nós, adultos, precisamos viver de um jeito para que eles aprendam a imitar a gente. Então, como eu reajo emocionalmente às frustrações, às vivências difíceis do meu dia a dia, é algo muito mais poderoso do que eu sentar com as crianças e ensinarem para eles como que a gente vai lidar com as frustrações. Evidentemente que é muito importante a gente ajudar os nossos filhos a construírem ferramentas, melhor dizendo. Né? Então, por exemplo, no caso da ansiedade de separação, né, começa a ter sintomas físicos. Alguns sintomas físicos são parecidos com de um ataque de pânico. Né? Então, acelera o coração, às vezes pode ter a respiração acelerada, né? Uma vivência muito angustiante. Eu posso sentar com meu filho, ensiná-lo a contar até 10, respirar fundo, isso é importante. Mas de nada adianta eu ensinar meu filho a relaxar se eu vivo batendo porta, vivo gritando com as pessoas. Né? Então, na minha opinião, particularmente, o melhor ensino e o primeiro ensino é que nós adultos somos modelos. E nós temos que pegar, vestir esse papel de modelo. É difícil vestir esse papel, não sei como experiência de mãe ainda, mas observo bastante, é difícil. Mas nós precisamos ter essa responsabilidade, essa seriedade que você estava dizendo anteriormente, né? Essa seriedade, vestir esse papel e ser modelo para os nossos filhos. Então, eu acho que a primeira etapa do ensino começa por aí, né? E nós devemos incentivar os nossos filhos a serem independentes, autônomos e não superprotetores. E é difícil achar esse equilíbrio, é muito difícil. Mas o que acontece, tem um psiquiatra infantil, ele se chama Winnicott, e ele estudou muito em relação à infância, alguém que eu admiro bastante, os escritos, e ele fala muito de que a gente tem uma vida em que a gente vai rumando a uma independência, mas a gente nunca se torna independente. Então, a gente nasce num estado de total dependência e nós, como adultos, temos que fazer o quê? Prover os meios para que essa criança vá ganhando gradativamente a sua autonomia, a sua independência. Né? Então, o que eu vejo, por exemplo, é que ou tem pais que deliberadamente terceirizam o cuidado, né, dos filhos, então é um extremo, deliberadamente terceirizam e eles são completamente ausentes, e quando a gente fica ausente, esse lugar é preenchido pelo que a criança encontrar, infelizmente, e ela vai encontrar algo para preencher. Ela precisa encontrar. Porque ela precisa, evidente. Ou então pais que é um outro modelo também extremo, que é o modelo de superproteção. Então, eu sou uma mãe ansiosa, que é um perfil muito frequente de mãe de criança que tem transtorno de ansiedade de separação. Estou dizendo que todas são, mas é muito frequente no dia a dia. Eu sou uma mãe ansiosa, eu sou uma mãe super insegura e meu filho tem que ficar sempre aqui. Então, eu monitoro meu filho 24 horas, eu boicoto as situações em que ele vai ter pequenas separações de mim. Né? Então, ele sempre está comigo, sempre está comigo, sempre está comigo. Isso não faz bem para o desenvolvimento da criança, principalmente uma criança que desenvolve transtorno de ansiedade de separação, né? Porque aí ela se angustia e vivencia o tempo todo essa angústia e essa preocupação de que o que vai acontecer quando... E a criança bebe dessa fonte de ansiedade, junto com essa mãe, dessa mãe. Ou... A gente fala da mãe porque a ligação mãe-filho ainda é absolutamente forte. Né? Claro, evidente, evidente.
o que dizer a respeito de como lidar com essas crianças? Digamos que ali estão os pais, as pessoas que estão percebendo que algo saiu da rotina normal e como é que lida? Como é que se dirige a uma criança? Tem que imediatamente procurar um psiquiatra, mas como é Não. que faz o ambiente em família ser mais seguro para essa O criança? que a gente... Aí é a parte do manejo comportamental. Então, o que é o manejo comportamental? O que a gente sugere? Manejo comportamental é o quê? Eu pego o meu conhecimento e coloco a serviço como ferramenta para os pais, para eles aprenderem a lidar com as crianças. E eu também posso fazer isso e colocar essas ferramentas a serviço dos professores, para eles lidarem com a mesma criança, só que no ambiente escolar. Então, o que a gente costuma recomendar para os pais especificamente? Primeira coisa que eu observo com muita frequência é que nós pais, às vezes, não paramos para escutar os nossos filhos. Isso é algo muito sério. Eu fiz um trabalho aí, mestrado, doutorado, enfim, com escolas e indiretamente eu percebi isso, que eu também tinha essa percepção no consultório. No consultório, diretamente na lida com os pais, e na escola você percebe o reflexo, né, num outro ambiente. Muitas vezes nós não escutamos os nossos filhos, nós precisamos escutar, ouvir os nossos filhos. Então, a primeira dica que eu daria seria você ouvir os sentimentos dos seus filhos. Né? O que você está sentindo, mas como você se sentiu nessa hora? Né? E ouvir de maneira empática. A empatia é você tentar se colocar vestindo o sapato do outro. É isso mesmo. Né? E às vezes a gente se esquece. Coisa que pais têm dificuldade em fazer. Eu falo isso no lugar de mãe, tendo uma filha hoje já jovem adulta, mas que quantas vezes ainda vinha e permaneceu muito tempo, sou sua mãe. Eu sei o que estou falando. E há situações em que isso é importante. Claro. O pai colocar, a mãe colocar. Autoridade. Mas não deixar ouvir. Isso é do pai e da mãe. Uau. Sim. Então, e quando a gente vai ouvir uma criança, eu costumo dizer que na hora de vestir os sapatos do outro, a gente tem que lembrar que o número de sapato diminui. Diminui, exatamente. Então, você tem que adequar o teu número 38, né? No caso, meu número 37, para o número 18, o número 20, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque é necessário. Porque é necessário. Ontem eu ouvi é fundamental. Ontem eu li o relato de uma mãe que escreveu para uma convidada que já esteve aqui no programa, Elisama Santos, beijo para você. E a menina questionou a mãe dizendo assim, mas mamãe, eu não sei, eu sou só uma criança. A mãe disse que tomou um choque. Desarmou. A criança lembrou a mãe que ela é só uma criança. Eu não sei fazer isso. Isso, então a gente tem que lembrar constantemente, desde o não saber, existe um não saber e um saber na criança. Também. Porque quantas vezes nós aprendemos com o saber da criança? Né? Então essa dualidade, que existe um saber e um não saber. E a gente tem que até pensar o seguinte, às vezes a criança está reclamando assim, ah, mas amiguinha, ela foi chata comigo. Hoje, na vida de adulto, pode ser que isso seja completamente sem tamanho, não tenha prejuízo nenhum na minha vida. Mas eu vou precisar me colocar no lugar dela, que quando eu tinha 5 anos e se a minha melhor amiga desse as costas para mim e não repartisse o lanchinho comigo, aquilo poderia detonar o meu dia. Então a gente precisa se colocar empaticamente nesse sentido, né? Vestindo o sapato número da criança. Outra dica que eu dou é em relação à questão do modelo. Né? Então, o que eu estava dizendo, a gente lembrar que nós somos modelos e tentar reagir de maneira calma, principalmente nas situações em que são estressantes para a criança. Então, para a criança naquele momento, é estressante ela ir até a escola. Então, se eu ficar insegura, passar essa insegurança, não vai dar certo, você vai sentir a dor na barriga quando chegar lá, será que vai ter alguém para te receber? Quer dizer, eu vou estar fazendo uma colaboração muito negativa para aquela criança. Eu tenho que lembrar o quê? Eu sou o adulto da relação e eu sou o porto seguro dessa criança. Eu sou o adulto seguro. Tanto é que quando a gente orienta as escolas em relação a esse problema, a gente fala que tem que ter um adulto seguro e um lugar seguro. Então, a questão da segurança, né? Ela está muito envolvida. Outra coisa é a gente poder, como eu disse, ensinar técnicas. Então, ensinar a criança a contar até 10, respirar fundo, pensar com ela, nossa,
você fica sempre nervosa, você passa mal naquele determinado momento. O que será que a gente pode fazer para distrair quando isso voltar a acontecer? Às vezes a criança não tem aquela noção, ela está tão embebida nos pensamentos, das preocupações, dos medos, que ela não conseguir montar estratégias, né? E nós podemos ajudar nisso. Uma outra coisa é que, no caso de uma criança que tenha medo, por exemplo, às vezes nós ativamos uma questão assim de defesa. Então, meu filho não sai mais de casa. Ele não vai mais para a escola, eu vou continuar deixando ele aqui em casa, ele não vai mais para a casa dos amigos, porque, coitado, ele sofre. Mas, na verdade, o que a gente precisa fazer é um pouco contrário, não inteiramente contrário, mas é um pouco contrário. Nós precisamos fazer exposições em doses homeopáticas, né? Então, por exemplo, uma criança está sofrendo, não está conseguindo ir para a escola, talvez ela vá conseguir ficar meia hora num primeiro dia, mas eu preciso incentivar essa criança a voltar para a escola. Então, doses homeopáticas, não preciso exigir que ela fique as 5 horas de período lá, né? Ok. Mas meia hora, filho, que legal. E uma outra coisa que eu acho, Darleide, que também é escassa nos dias de hoje, é elogio. Hoje existe uma cobrança muito por resultados. Então, você precisa tirar X na prova, você precisa ser o melhor no basquete, enfim. E, às vezes, nossos filhos têm dificuldades e o que a gente precisava elogiar... No reforço positivo, né? Mas o reforço do esforço que aquela criança teve. Isso. Ela pode não ter atingido aquele resultado, mas ela se esforçou sobremaneira. Exato. E eu preciso elogiar esse esforço, né, da criança. Então, eu acho que é uma outra coisa muito importante, a gente elogiar os esforços que a criança faz. Porque quando a criança nunca se sente suficiente para os seus pais, para os seus cuidadores, tudo que ela faz está sempre aquém, que valor que ela tem para ela, né? O que ela vai pensar assim, meu Deus, eu nunca correspondo às expectativas dos meus pais. Deixa eu só mostrar aqui uma imagem. Vem cá, amado, deixa eu mostrar aqui. Quando você falou de colocar-se no lugar do filho, e eu tenho aqui a imagem de um pai, eu sei que está bem pequenininho aqui, mas vem cá, aqui, ó, deixa eu ampliar um pouco mais. Um pai com a sua filha, é o pastor Odailson com a Thalissa. Ela está dizendo para ele que um menino na escola não corresponde, que ela gosta e ele não. Olha o abraço do pai. E ele faz um texto sobre isso. Não combinei, né, Odailson, que eu ia mostrar, mas você publicou nas redes sociais. E ele está, assim, acolhendo a filha, abraçando e dizendo, filha, se não gostam, goste de você. E eu amo o abraço do pai, é esse acolhimento. Não é toda hora passar a mão na cabeça, você está sempre certa, nunca erra, não. Mas na hora da necessidade, acolher. Isso vai evitar muito sofrimento na vida. É o tipo do programa que eu estou terminando dizendo para que o tempo passou. Doutora, muito obrigada. Que isso, eu que agradeço pelo privilégio. Eu realmente gosto muito dessas oportunidades de contribuir com o pouco que Deus me deu, né? E poder difundir aí para as outras pessoas. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Beijo, até semana que vem. Deus te abençoe.